E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Já vou fazer 3 anos que eu passei a usar o coletor menstrual, também conhecido como copinho. E durante essas 36 menstruações, eu consegui evitar com que quase 400 absorventes descartáveis fossem jogados fora. Evitar que eles chegassem nos aterros sanitários ou até mesmo nos oceanos. No geral, tem sido uma experiência muito boa pra mim, mas eu quis fazer esse vídeo trazendo os prós e os contras de se utilizar o copinho, porque eu tenho tido muitas trocas com amigas, com familiares, as minhas irmãs também. E apesar de eu ter me adaptado super bem a ele, eu sei que algumas pessoas têm sim uma certa dificuldade, tem pessoas até que têm um certo preconceito. Então se você que tá aí, tá querendo adquirir hábitos mais sustentáveis, né? Eu fiz até um vídeo semana passada falando sobre as trocas que eu fiz no meu banheiro e eu não falei nem do coletor, nem do absorvente, porque eu também uso os absorventes de pano, de propósito, porque eu queria fazer um vídeo só sobre o coletor e também vou fazer um outro vídeo sobre a minha rotina menstrual, contando não só as trocas que eu fiz pra gerar menos lixo, mas também quais são os rituais que eu faço, os cuidados que eu tenho nesse período aí do mês. Enfim, meu intuito aqui é mostrar pra vocês como tem sido a minha experiência com ele, quais são as coisas que eu acho boas e quais as coisas que eu acho ruins, porque também tem certas coisas que não são tão de boa assim, não são tão fáceis assim. Eu vou começar falando pelos prós, e eu acho que o pró número 1 é óbvio, né, que ele é sim uma escolha mais sustentável, uma escolha mais consciente, porque ele não gera lixo. Então se você pensa no absorvente descartável, ou até mesmo no próprio OB, que na minha cabeça o copinho meio que substitui o OB e o absorvente de pano substitui o absorvente descartável. Mas o grande fato, né, o grande motivo de fazer essa troca é que você vai estar deixando de descartar aqueles absorventes no lixo. Pra quem não sabe, fraldas, absorventes, todo esse tipo de lixo, ele não pode ser reaproveitado, né? Então ele vira rejeito. E a gente sabe, eu não vou ficar repetindo em todos os vídeos do meu canal, que o plástico é um material que, apesar dele se desfazer, dele se decompor, ele nunca some, ele se transforma em micropartículas que ficam aí permeando o nosso meio ambiente, infelizmente. O segundo pró é que você pode deixar ele lá dentro de você por até 12 horas, o que é muito maravilhoso para quem trabalha fora, por exemplo, ou para quem precisa passar um dia inteiro fora e tá menstruada, você coloca e depois de 12 horas você tira ele. O terceiro pró é que você pode dormir com ele, já que ele pode ficar ali 12 horas dentro de você. Se você tiver um dia de fluxo muito intenso, pode ser bom. Eu tenho o costume de levantar para fazer xixi durante a noite e ele não atrapalha em nada. Você pode manter ele, fazer todas as suas necessidades, que tá tudo bem. O quarto pró é que ele dura aí cerca de 10 anos. Obviamente, eu não usei o meu 10 anos ainda pra falar pra vocês o quanto ele se deteriora, ou se ele prejudica, ou se ele se desfaz. Mas nas minhas pesquisas de campo, no relato de outras pessoas aqui no YouTube e até das próprias empresas, é isso que eles dizem. O que acaba se tornando um custo-benefício muito bom, né? Porque o coletor menstrual não é muito barato. Mas se você for colocar na balança o quanto de tempo ele dura, aí eu acho que compensa. O quinto pró é que ele não deixa cheiro. Como ele tá dentro de você, ele não entra em contato com o ar, com o oxigênio, com umidade, abafamento, que é o que gera um mau odor. Quando o sangue entra em contato, por exemplo, com aquele algodão e com toda aquela química que contém nos absorventes descartáveis, aquilo tudo junto, mais o contato com o ar, mais o contato com a umidade ali dentro de você por um tempo, é aquilo que gera o mau cheiro. E pra mim, pessoalmente, isso foi muito curioso, porque eu sempre associei a minha menstruação a algo fedido, a algo nojento, exatamente por conta desse cheiro. Quando, na verdade, esse não é o cheiro da nossa menstruação. A nossa menstruação é sangue, então ela tem cheiro de sangue, de ferro. E o copinho me ajudou muito a desconstruir isso dentro de mim. O sexto pró que eu observei é que você percebe que o seu fluxo é muito menor do que na verdade você achava que era. Das minhas primeiras tentativas, os primeiros meses com o copinho, eu ficava em pânico, porque eu lembro da quantidade de absorvente que eu descartava. Meu fluxo era muito intenso. Aliás, ele é intenso, mas ele não é tão intenso quanto eu achava que era. Porque aquele sangue, quando ele desce no absorvente, parece que o absorvente fica puxando o sangue, né? E ele vai se espalhando por todo o absorvente ali, e você fica trocando, tinha dias que eu trocava mais de 5 absorventes, então quando eu colocava o copinho, eu ficava apavorada, eu ficava tirando o tempo inteiro, achando que ele tava transbordando, e na verdade ele não tinha enchido nem a metade. Então é uma coisa curiosa aí que eu observei com a minha menstruação, com o meu fluxo. Comenta aqui embaixo se vocês também perceberam isso. E quando você tira o copinho, você usa as suas mãos, né, os seus dedos, e o dedo suja, o que é algo normal, mas pra quem tá acostumado a usar o absorvente descartável, não é tão normal assim. Você não tem contato físico com o seu sangue. Você simplesmente tira o absorvente e joga fora. E eu sei que muita gente vai achar isso estranho, mas entrar em contato fisicamente com o meu sangue trouxe muita cura interna pra dentro de mim. Como eu disse, né, no item anterior,
anterior, eu considerava a menstruação uma coisa suja. E eu acho que isso vai muito também do inconsciente coletivo da nossa sociedade, né? Eu lembro que as primeiras vezes que eu menstruei, quando eu tinha lá os meus 13 anos, eu tava no colégio ainda, às vezes eu esquecia de levar o absorvente pra sala e eu tinha que pedir emprestado pra uma amiga. Cara, parecia que eu tava traficando droga dentro da sala de aula. Porque pra ela passar o absorvente pra mim durante a aula, era assim, ela enfiava dentro da mochila dela, escondido, passava a mochila pra mim e eu pegava o absorvente junto com o estojo pra ninguém ver e guardava correndo dentro da minha bolsa. Gente, como, né, que a gente não vai associar isso a algo ruim? Então, esse contato que eu tive com o meu sangue, né, que eu tenho todo mês, fez eu ter uma cura muito grande do meu feminino. Mulheres, homens trans, pessoas com útero, nós somos muito sagradas. Vocês têm noção? Quando eu parei pra realizar isso de verdade na minha cabeça, que eu tenho o poder de gerar a vida, eu passei a ressignificar muita coisa do meu feminino, eu passei a ressignificar muita coisa da minha própria relação com ser mulher. Quando a gente para pra pensar que todos nós fomos gerados dentro de um útero, a gente passa a dar uma importância muito maior pra tudo isso, sabe? O 7º pró é que ele é ótimo também pra ir pra praia, né? Por conta da vedação dele, e a vedação é algo que a gente tem que prestar atenção, né? O meu copinho, peraí que eu vou pegar ele. Aqui, ó, o meu copinho, ele é pequenininho, tá vendo? Inclusive, o meu cabinho arrebentou na minha última menstruação. Ele é muito pequeno. Eu lembro que no site que eu fui comprar tinham 2 tamanhos. E eu simplesmente achei dentro da minha cabeça que o meu tamanho seria esse. É muito importante a gente entender, né, qual que é o tamanho ideal pra gente, porque quando eu comprei esse, ele, em todas as minhas menstruações, ele dá uma pequena vazada, porque fica sobrando muito espaço, então ele dá uma mexidinha e eu acabo tendo que usar ele normalmente com um absorvente. Então, falando sobre praia, piscina e vedação, normalmente ele veda perfeitamente, né? Você coloca ele dentro de você e ele abre e forma um vácuo e tudo vai caindo aqui dentro sem, né, vazar pelas laterais. Na verdade, eu deveria ter comprado um que é um pouquinho maior, então se você tá pensando aí em investir em um copinho, fica ligada nessa questão. Outro pró é que, devido ao tamanho dele, né, super pequenininho, ele ocupa muito menos espaço numa mala de viagem, então se você vai, né, viajar pra algum lugar, você não precisa colocar aquele monte de embalagem de absorvente gigantesco, né, ou de OB também. Eu sei que o OB é pequenininho, mas a gente tem que lembrar que ele também tem embalagem, ele tem todo aquele plástico em volta dele que a gente acaba descartando. Então, sei lá, pensei nisso como um pró também. E o último pró é que ele se move com você, né? Como ele é maleável, você pode fazer exercícios, se mexer, enfim, sem que ele te incomode. Apesar de que quando eu menstruo, eu tiro esse momento pra ficar mais introvertida, pra ficar mais quietinha, mais calma, mais pra dentro mesmo. Bom, falamos de todos os prós, agora vamos para os contras. E o primeiro deles é que se você é diferente de mim e tem unhas compridas, fica um pouco mais difícil. Não é impossível, mas pode ser que você dê uma fisgadinha ali na hora de tirar. Na hora de colocar é mais fácil, mas na hora de tentar encontrar ele ali pra puxar. Normalmente ele tem, né, esse cabinho que é mais comprido, o meu quebrou. Ele serve exatamente pra isso, pra você fisgar ele lá dentro de você e puxar. Aliás, falando em puxar, não puxem ele assim, tá? Tipo, porque isso vai fazer uma mega bagunça, principalmente se você tiver em um banheiro que não seja na sua casa. Por isso que eu gosto de tirar o meu no banho. O ideal na hora de tirar é você colocar o dedo, apertar, dar uma dobrada e puxar, para que o vácuo saia, né, de dentro de você e as coisas saiam com muito mais calma e muito mais classe. Então, o segundo contra pode ser bagunça, mas na verdade a bagunça é só se você quiser que seja bagunça, né? Você pode fazer do jeito que eu acabei de explicar aqui. O terceiro contra que eu senti no começo é essa coisa de ficar tirando e colocando o tempo inteiro. Com medo de que, meu Deus, vai vazar, tá cheio. Gente, calma. Eu sei que as coisas vão de acordo com a nossa adaptação, a gente vai entendendo o nosso ciclo, a gente vai, né, se moldando ao nosso copinho, mas essa coisa de ficar tirando e colocando pode machucar, sabe? Pode dar uma assada ali, né? Ficar colocando, tirando. Então não há essa necessidade. O quarto contra é que a adaptação não é tão fácil, né? Quando eu fui experimentar pela primeira vez, não foi uma coisa muito maravilhosa. Eu achei muito estranho, me incomodou. Eu não entendi como colocava, eu não sabia como tirava, então isso pode ser um contra, porque pode fazer com que muitas pessoas desistam. Eu confesso pra vocês que eu insisti muito, porque realmente me incomoda descartar tanto lixo no planeta. Eu tenho uma tendência
tendência também a me tirar da zona de conforto, a ser persistente, mas o que eu posso aconselhar vocês é que vocês assistam tutoriais no YouTube, tá cheio de vídeo por aí explicando como colocar, as várias maneiras de colocar, porque cada pessoa pode se adaptar com uma maneira. O jeito que eu coloco, por exemplo, é dobrando ele assim em U, e dentro de mim eu coloco ele exatamente assim, né, com a dobrinha pra cá, né, pra frente, e a curvinha inteira pra trás. E aí quando eu coloco, eu solto. Mas pra outras pessoas essa não é a melhor forma, então eu aconselho que vocês pesquisem, testem e não desistam, por favor. Mas se você não se adaptar também, tudo bem, porque a gente tem outras alternativas, como os absorventes de pano e também as calcinhas. O quinto contra é aquilo que eu já falei, né, pra você ter uma noção melhor do tamanho do seu canal, pra você saber qual tamanho de copinho comprar, porque você pode acabar comprando aí um copinho que seja menor e não seja aí tão bom, dê umas vazadinhas, que é o que acontece comigo. Um outro contra é essa coisa de onde tirar ele, né, onde esvaziar e trocar. Muitas vezes se a gente tá no shopping, ou se a gente tá no evento, ou se a gente tá fora de casa, isso pode ser um pouco complicado, porque o ideal é lavar ele, nem sempre a gente tem a pia ali com a gente, né, às vezes tem um chuveirinho, mas eu prefiro sempre tirar no banho dentro da minha casa. Se você tiver uma sugestão aí de como se portar nessas situações, né, como vocês fazem quando vocês tiram, sei lá, no trabalho ou fora de casa, comenta aqui embaixo, que é importante que a gente faça essa troca aí uma com a outra. Outro contra é que é importante a gente saber se a gente tem alergia ao silicone, né, tem algumas pessoas que têm, e quem usa DIU, quem usa anel vaginal, quem é virgem, eu aconselho vocês a falarem primeiro com o ginecologista de vocês sobre a opção do copinho e ver se isso realmente é a melhor opção pra vocês. Bom, no geral, quando eu coloco na balança, pra mim, os prós são bem superiores aos contras, porque eu consegui me adaptar. Eu entendo que nem sempre todo mundo consegue se adaptar, por isso que é importante dizer que a gente tem as outras opções, né, as calcinhas, os absorventes, e se tiver outras opções que eu não faço a mínima ideia que existam, comenta aqui embaixo, compartilha comigo. Eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente se desafiar, é a gente ter essa vontade de causar um impacto melhor no nosso planeta, né, descartar menos lixo. A gente não pode esquecer que o primeiro absorvente já inventado na história da humanidade ainda está em algum lugar neste planeta Terra. Eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido fazer pelo menos uma pessoa ter vontade de testar aí, de mudar pro copinho. Se eu conseguir, com certeza vai ter valido muito a pena ter parado aqui pra gravar esse vídeo. E é isso, obrigada por assistirem até aqui, um beijo e até a próxima. 550 on the 5 stick, you can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550.